O Ministério da Cidadania apresenta a 33ª Festa de São Cristóvão e dos Motoristas de Garibaldi, de 14 a 22 de dezembro. Esta é uma oficina com o tema História da Música Folclórica do Rio Grande do Sul. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Cultural, Brasdiesel S.A., Tramontina e Pertê Alimentos. Apoio, Associação dos Motoristas de Garibaldi. Realização, Delis Produções Artísticas e Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal. E agora com vocês então, a história da música folclórica do Rio Grande do Sul, com o professor Eduardo Segabinazzi. Boa tarde a todos. Tudo bem? Vocês são de que escola? Ah, vocês são de várias escolas, vocês são do FAC, né? Vocês estão pelo FAC hoje aqui, certo? Tudo bem, eu vou dizer meu nome é Eduardo Segabinazzi, eu sou músico e cantor aqui de Garibaldi, tá? E é um prazer estar fazendo minha primeira palestra para vocês hoje, que legal. E eu vou falar um pouquinho da história da música gaúcha, tá? Eu não sou cantor de música gaúcha, mas eu já fiz alguns trabalhos com música gaúcha. Eu fiz, que nem vocês estão vendo ali no telão, já está selecionado ali um material que eu cantei junto ao Coral Municipal de Caxias do Sul, tá? No ano de 2015, se não me engano, tá? A gente montou uma produção de um espetáculo voltado para a cultura gaúcha, com as danças e com as músicas, tá? Do folclore gaúcho, ok? No finalzinho eu vou abrir para vocês fazerem perguntinhas também, tá bom? Quando a gente fala da história, a gente tem que ir lá no começo. A gente teve uma mistura de povos, tá? No ano de 1600, tá? Que reuniu a música europeia, tá? Lá do renascentismo, que veio lá da Europa, tá? Trazida pelos portugueses, e se misturou com a música dos índios, que já viviam aqui, que já tinham a sua cultura, né? A sua forma de expressão, e também a música ela se fundiu com a cultura do negro africano, que também já estava morando por aqui também. Só um minutinho para tomar uma água. Nesse tempo, a gente teve uma questão muito importante, que foi a vinda dos jesuítas para o Brasil. Os jesuítas eram padres que eles tinham a função de vir aqui fazer a catequese dos índios, tá? Alguém aqui faz catequese? Ok. Então, os índios não tinham a religião cristã por orientação, eles tinham suas crenças, os seus credos. Então, os jesuítas eram padres que vieram da Europa para catequizar os índios, tá? Para ensinar a religião católica para os índios. E eles trouxeram a música barroca e renascentista naquela época. Alguns colonizadores também já estavam aqui radicados, tá? E eles também tinham várias nuances, enfim, né, musicais para passar para o povo que vivia aqui. Então os colonizadores, mais a música dos índios, né, foi o que gerou a primeira centelha assim da música do estado, tá? Naquela época
a gente tinha a chamada Colônia de Sacramento, tá? Então, na Colônia de Sacramento foi que surgiu as primeiras influências musicais e essa fusão cultural dos jesuítas, dos colonizadores, dos índios e dos negros, ok? Lá em 1700, meados, né, no início, diria, a gente tinha no litoral da província de São Pedro os luso-brasileiros, que era a mescla dos portugueses com os negros, tá? Então ali já tinha uma influência musical desses dois povos, que depois eles migraram para Colônia de Sacramento, que era no interior do Rio Grande do Sul, tá? Onde já estavam os estancieiros e os militares que faziam a proteção da colônia. Por quê? Porque os espanhóis que estavam do outro lado, que é a Argentina, enfim, eles estavam disputando esse território. Então a gente tinha a influência dos jesuítas e dos índios catequizados, e depois a gente teve essas disputas de terras com os espanhóis e os estancieiros, enfim, e ali também teve muita fusão cultural, tá? Que foram dando mais força para aquela música que surgiu naquela época, tá bom? É o que eu estava dizendo, tá? Essa foi a condição para a história da nossa música, pois deu ao Rio Grande do Sul, né, a condição de se tornar diferente da música do resto do Brasil. Então, esse início, esse princípio, essa fusão que a gente teve, que eu disse antes, né, dos europeus, dos negros, dos índios, né, é que deram tanta força para a música gauchesca ser como a gente conhece. E ela tem uma diferença muito grande para o resto do país, tá? Então ela foi através desses povos que começaram a colonizar o Rio Grande do Sul. Naquela época a gente não tinha muita força na colonização. Ela aconteceu com muito mais força mais tarde, no final dos anos de 1800. Porque daí se descobriu, é que assim, eu vou explicar uma coisa que tinha em função da colonização. O resto do Brasil, eles tinham bastante riquezas, tá? Minas Gerais eram famosos pela mineração e tal, ou nos outros estados também tinha a grande procura por madeira, né? Pelo pau-brasil, por exemplo, que era uma madeira nobre. E o Rio Grande do Sul, ele tinha pinheiro. Pinheiro não tinha tanta força assim como a outra madeira, a madeira que era buscada nos outros estados. E com a vinda dos jesuítas, eles trouxeram muitos rebanhos, eles trouxeram o gado, porque eles, para conseguir sobreviver, enfim, eles tinham a pecuária, né? E eles se fundiram com os índios, enfim. Só que muito desse gado, e até o próprio cavalo, depois que vocês vão ver que o cavalo também tem muita influência na cultura do gaúcho, esses rebanhos acabaram ficando soltos, eles se criaram soltos aqui dentro do estado, e depois de toda a colonização ter ocorrido no resto do Brasil, a colonização começou a vir para cá porque a riqueza que não tinha uma mineração forte, não tinha uma exploração de madeira muito forte, a riqueza que sobrou aqui foi esse gado que estava espalhado, que estava solto. Então aí foi que começou a desenvolver o Estado, a ter a colonização do Estado. A nossa população ela é bem forte. Tanto, qual que é a comida preferida do gaúcho? Quem sabe mesmo? É o churrasco,
Então, tudo é uma questão cultural, tá? Vieram muitos povos para cá porque tinha carne em abundância, tá? Então, a gente tem essa cultura forte também pela presença do churrasco, vinda dessa questão da carne que tinha aqui no estado. Vamos para a música. Então, como eu estava falando, tá? A música teve essa fusão, né, de vários povos, né? E uma das formas como a música ela é chamada é a música nativista, tá? A gente tem o tradicionalismo e tem o nativismo. O nativismo, ele é popular do Cone Sul, tá? Ele teve influência da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e sim, do Rio Grande do Sul, e também ela é forte também no Paraná e Santa Catarina, tá? Ela não é exclusiva do Rio Grande do Sul, tá? Mas sim, como o nosso povo é o povo gaúcho, todo mundo vai pensar primeiramente no nosso estado, tá? Na música nativista, o tema principal era o amor à tradição e o folclorismo do gaúcho, tá? Folclorismo é a cultura do gaúcho. Todas as músicas, ou melhor dizer, as músicas desse estilo, elas iam sempre falar do folclore gaúcho. E o que era que tinha o que é que tem nessas músicas, tá? Essas músicas elas falam do campo, do cavalo, dos valores, tá? Respeitar pai e mãe, né? As músicas falam também da culinária gaúcha, tanto que a gente já falou do churrasco, tá? E o gaúcho também, ele tem muito nas suas letras, ele fala bastante da prenda. A prenda é a mulher. Ele fala, na verdade, da prenda, mas ele fala, na verdade, do amor, tá? Essa música ela tem por característica ser lenta e intimista, com bastante sentido figurado, metáforas, certo? Aqui eu selecionei alguns nomes fortes da música nativista: Gildo de Freitas, Os Fagundes, Teixeirinha, tá? São nomes fortes da música do estado. Vamos falar da música tradicionalista, tá? Ali no começo dos anos de 1900, tá? Teve esse movimento tradicionalista, tá? O tradicionalismo, ele é um pouquinho mais fechado do que o nativismo, tá? Ele canta coisas da natureza e do ambiente. Então ele vai falar bem mais da terra, né, do cuidado que o gaúcho tem com a terra, né, do valor que tem a querência, tá, que é o nosso chão, é o chão do gaúcho, tá? Ele vai falar dos costumes, também vai falar do cavalo. Eles falam da lida, tem muitas músicas que falam da lida de campo. Depois eu vou tocar uma, inclusive, para vocês. E ele fala muito das origens, tá? A origem do gaúcho. Quando os povos sofreram aquela influência lá em 1600, né, dos jesuítas, enfim, e o gado começou a se espalhar, surgiu uma figura, tá? Que a gente tem a figura do gaúcho. Depois eu vou mostrar quem é que fez um estudo para buscar também tudo isso que eu vou falar para vocês. Mas tinha uma entidade, vamos dizer assim. Você sabe o que é uma entidade? É uma figura, né? Não podia dizer assim, era uma pessoa assim, sabe? Era um ser andarilho que andava pelo estado e ele tinha carne em abundância, então ele tinha gado à disposição, então ele se servia do gado, que é a figura do gaúcho. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém já viu um rodeio?
E ele gosta? Como é que é o teu nome? Leonardo. Leonardo. No rodeio, como é que funciona o rodeio? Tem lá o gaúcho em cima do cavalo, né? E ele vai laçar uma vaca, certo? Certo? Do que é feito o laço que o gaúcho vai laçar a vaca? Do quê? De corda? Então, não é de corda. Ele é feito com o couro. Isso, muito bem, acertou. Teu amigo te ajudou, né? Então, o laço é feito com o couro da vaca, certo? E outras indumentárias do gaúcho também são feitas com o couro da vaca. O pelego era feito com o pelo da ovelha, certo? Então, eles tinham muita força na pecuária. Tá, isso tu não sabe, então. Tudo bem. Mas enfim, eles tinham o laço, eles tinham a vestimenta, eles pegavam, por exemplo, a bota que o gaúcho tem hoje, eles faziam com a parte do couro da vaca da perna para baixo. Tá? As outras partes do pelego também. E tem um instrumento que é feito também com o couro da vaca. Quem sabe me dizer? Sabe me dizer, Arthur? É um tambor, mas esse tambor é conhecido como bombo legueiro, certo? Então, como a pecuária aqui no nosso estado ela ainda é muito forte, né? Aquela entidade, aquela pessoa que vivia no campo, ela se usava muito do que vinha, né, do que provinha da pecuária para fazer a sua indumentária, né, sua vestimenta e também, por que não, os instrumentos que eles utilizavam. Certo? Vou continuar aqui. Eu estava falando das influências. Não, eu não cheguei a falar das influências, tá? Eles falavam muito da terra, do chão, dos costumes, do cavalo, da lida. E aí sim, agora vamos entrar em influências, tá? Já no tradicionalismo, a gente teve a influência sim daquela parte que eu falei da música flamenca espanhola, tá? Como a Argentina foi colonizada pelos espanhóis, o Uruguai também, e eles estavam disputando essas terras, então a gente teve no tradicionalismo também essa influência, tá? E também, claro, da música dos portugueses, tá? Essas metáforas que eu falei antes, tá? Eles falavam do amor pelo Rio Grande. Por exemplo, tem alguns termos, tá? Tem uma música dos Os Oliveiras que é chamada Patrão Velho. Quem sabe o que quer dizer Patrão Velho para o gaúcho? Como? Não é. Patrão velho, eles chamam Deus assim. Deus, o gaúcho chama de patrão velho. Patrão é o chefe, e velho na verdade não quer dizer que é idoso, é um amigo, certo? Então Deus é nosso amigo para o gaúcho. Tem outro termo, por exemplo, tem uma música muito famosa do Mário Barbará, que é Desgarrados. Alguém já ouviu essa música? Desgarrado quer dizer aquela pessoa que saiu do campo, que saiu da lida e foi morar na cidade, porque isso com o tempo aconteceu e ainda acontece hoje em dia, né? Tem muita gente que deixa o campo para ir morar na cidade por condições ou por mudanças de ideia, né? Enfim, aquela história também, eu tenho que somar aqui porque eu registrei, do cavalo, tá? O cavalo, ele veio da Europa, né? Só que ele se criou solto. E ele se criando solto, ele se misturou, várias raças se misturaram,
tá? O índio, né, também se servia do cavalo, e esse cavalo, hoje em dia, ele tem bastante importância para o gaúcho, tá? E ele é muito famoso nos rodeios, por exemplo, que é o cavalo crioulo. Alguém já ouviu falar cavalo crioulo? A Leonardo está sabendo. Tá? O cavalo crioulo, ele é um cavalo mais baixinho e mais entroncado que se criou solto aqui no estado. Depois eu vou contar uma história, eu vou contar o violão tocando para vocês, tá? Sobre o cavalo. Eu só vou continuar aqui para não perder o tempo também. Arthur, tu me ajuda com o tempo, com o horário, para não estourar. Mas enfim, agora eu vou falar dos festivais tradicionalistas, tá? O primeiro festival tradicionalista foi em 1971, tá? Ele surgiu em Uruguaiana, tá? E foi chamado a Califórnia da Canção, que é considerada pelos gaúchos a mãe de todos os festivais, tá? Surgiram vários outros depois, tá? Mas esse ele foi muito importante e foi muito influenciou muito a música no estado. Por quê? Porque tinha muita gente que ia estudar o festival e criavam músicas lindíssimas que não morrem até hoje. Depois eu vou tocar uma para vocês também, para vocês terem uma ideia, tá? Voltando para o nativismo, tá? Eu tinha falado um pouco antes, mas o nativismo, na verdade, ele vem do tradicionalismo, tá? Ele discorda em algumas coisas, tá? Porque assim, o tradicionalismo, tá? Ele conta das glórias que o estado teve. Ele conta muito das vitórias, das batalhas e tal. Só que o nativismo, como ele veio depois, ele começou a contar também um pouco das derrotas que a gente teve, porque a gente não vive sempre vencendo, né? Às vezes a gente tem algumas derrotas na vida, tá? Então o nativismo começou a rebuscar as guerras e as derrotas que foram sofridas, tá? E o tradicionalismo, eu acho que eu falei uma coisa que não tinha a ver aqui. Não, falei certo, tá? Então o tradicionalismo era uma coisa mais fechada, tá? Eles não buscavam fugir muito das guerras heróicas que a gente teve, tá? Outra divergência, tá, que teve da música tradicionalista com a nativista foi em função da religião, tá? O tradicionalismo era muito fervoroso na religião católica, né? Falava muito de Deus e tal, eu acho até pela questão dos jesuítas, tá? E o nativismo, ele falava menos de Deus, tá? Ele assumia as derrotas nas guerras e a música ela é influenciada por essa nuance também. Então, assim, a música, tá? Ela é um dos principais elementos, tá? Se não o maior, de difusão da cultura gaúcha, tá? Eu contei antes, né, que a música gaúcha ela é bem diferenciada do resto da música do país, certo? Vocês lembram que eu falei disso? Então, e a música, eu acho que ela é uma das principais, ela é uma das principais disseminadoras da nossa cultura, tá? A música do estado, ela é muito forte e quem ouve ela, que não é do Rio Grande do Sul, vai ter uma ideia do que a gente faz aqui. Ela também pretende ser uma evolução do cantar dos pampas primitivos. Então, a música que a gente tem hoje, eu já falei isso antes também, aquele gaúcho primitivo,
né, ele também tinha a sua forma de expressar a sua cultura, tá? E a música que a gente tem hoje, ela remete muito a ele, aquela figura, tá? Alguns registros, né, dizem que eles dançavam fandangos sapateados e praticavam a récita trovadoresca, tá? Que era uma poesia improvisada, tá? Acompanhada pelo violão. Alguém já ouviu alguma trova? Eu não sei tocar trova, porque a minha função era tocar uma trova para vocês, mas eu vou tocar outras formas musicais da música gaúcha. Mas a trova era alguém que fazia uma poesia improvisada, um repente, né? Ao som de um violão que acompanhava. Então ele contava uma história na hora e musicava isso. Depois, em 1956, Barbosa Lessa e Paixão Cortes, né, eles publicaram um manual de danças gauchescas, tá? E esse manual, tá, ele serviu para fixar diversos elementos do cancioneiro popular. Então, até, vamos dizer assim, até 1956, todo mundo tocava o seu estilo, de qualquer forma, mas isso não tinha registro, tá? Então, com Paixão Cortes e Barbosa Lessa, eles começaram a criar um manual e documentar toda essa cultura que estava espalhada, mas não tinha uma definição, né, um norte, sim. E eles criaram então esse manual, e dele a gente começou a gente viu nascer uma coisa chamada CTG. Alguém sabe o que é o CTG? Alguém já foi a algum CTG? O que é o CTG? É o Centro de Tradições Gaúchas, tá? Então o pessoal começou a se reunir, tá? E através desse manual eles fizeram toda uma documentação, né, em cima da música e da dança gaúcha. Eles estabeleceram um estudo, né, e através deles eles chamaram de ritmos autênticos, tá? Então eles estabeleceram que seriam os ritmos autênticos do Rio Grande do Sul, do nosso estado, do gaúcho. Claro que depois disso, né, até os dias de hoje, tudo sofreu influência, tá? A música gaúcha também se modernizou, algumas coisas não entram em CTG, não sei como é que está hoje, mas eu sei que tem muita coisa ainda que não entra no CTG, por não ser uma música documentada. Ainda sobre as origens dos Pampas, né, da música dos Pampas, restou pouca coisa, embora suas letras tenham sobrevivido, tá? Os instrumentos que aquela entidade, que aquele ser usava, tá? Então, eles começaram tocando a viola, tá? A viola era um instrumento parecido com o violino, só que é um pouquinho maior. Todo mundo já conhece o violino, certo? Então, a viola ela era um pouquinho maior. Depois, sim, o violão se tornou um instrumento muito forte. Mas no começo era a viola e tinha a rebeca, né? Que era um instrumento, sim, daí parecido com o violino, o tamanho do violino. É um instrumento que deu origem ao violino, certo? Então, com o passar do tempo, aí o violão ficou muito forte e, claro, com essas mudanças, com a vinda dos imigrantes, né, no início dos anos de 1900, tá, a gente teve a vinda de grandes povos europeus, como os alemães, os italianos, holandeses e franceses, tá,
que trouxeram as suas influências, tá? E ajudaram a moldar a música gaúcha. Um exemplo dessa influência, por exemplo, a gaita. Todo mundo conhece a gaita, né? Ela é um instrumento que veio dos italianos, tá? E se somou à música do gaúcho, ok? Isso aqui eu já acabei de falar, tá? Que as influências foram alemãs, italianos, poloneses e também músicas, e também teve influência dos nordestinos, certo? Da música nordestina também, já nos dias de hoje a gente tem influência. Hoje em dia, né, a música ela é ampla, né? Ela faz parte de festas públicas, né? Ela é importante nos CTGs, né? E como eu falei antes também, nos festivais. Os festivais também, 5 minutos, 10 minutos. Muito obrigado. A gente tem muita coisa gravada, tá? A gente teve artistas que fizeram muita música, né? Eu registrei aqui mais de 10 mil fonogramas lançados e músicos que chegaram a se tornar celebridades. Quem gosta de ouvir música gaúcha aqui? Quem vocês mais gostam de ouvir? Vocês lembram algum autor, algum cantor que vocês mais gostam? Os adultos também podem ficar à vontade, porque vão agregar. João Chagas Leite. Eu amo o João Chagas Leite. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Sim. Mado Batista? Mado Batista não é da cultura gaúcha, mas é um grande cantor. Tem Teixeirinha, tem Os Fagundes. Alguém já ouviu falar do Gaúcho da Fronteira? Já ouviu falar? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Como o tempo está curto e eu preparei um materialzinho aqui para vocês, eu vou soltar o vídeo agora e depois eu vou tocar umas músicas que eu prometi, ok? Eu vou mostrar então para vocês, tá? Um popurrí aqui do início do espetáculo do Coro Municipal de Caxias. Eu estou lá para trás, tá? Eu estou, acho, de bombacha verde e camisa verde, tá? Então, um pouquinho do espetáculo Querência, Coral de Caxias.
Tudo bem? Gostaram? Que instrumentos que estão sendo usados ali na apresentação? Violão e gaita, né? Vocês viram que tem os vestidos, as prendas, tá? Essa é a roupa da prenda, vocês já devem conhecer. O gaúcho usa a bombacha e o chapéu também, certo? Eu não lembrei de comentar antes. Alguns gaúchos estão usando botas e outros estão usando as alpargatas, tá? Então eu vou fazer, eu acho que dá ainda tempo de fazer uma música só, né? Mas desde já eu quero agradecer, tá, a oportunidade. Sei que foi uma experiência muito boa, vocês são muito comportados. E eu vou fazer uma música que eu tenho certeza que a maioria de vocês vão cantar junto, tá? É uma música de um grande compositor do estado, tá? Que é o Teixeirinha. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, e bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges e Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, tô tão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície, serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, quem sabe, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem machiguapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Muito obrigado. Pessoal. Muito obrigado, foi um prazer imenso.